Boa tarde. Edu, eu já ia falar, eu não ia deixar você embora sem essa não, hein? Ontem você deu uma secada no Bruno Lage, hein? Esse é a praga. praga. Pra ele lá no Rio. Isso é a praga de esnobar o galo. Foi embora e foi embora com grito de burro. Burro. É, coisa ficou feia pro lado dele, viu? Agui, posso dar um spoiler para os telespectadores? Pode. Antes de você apresentar o time? Nada contra os marmanjos, que você sabe, eu gosto. Sim. Mas hoje os donos da bola estão com a bola toda. Tá? Tá bonitão, né? O Rodrigo Genta veio. O grande Papai Noel. Eu não gosto dele, mas nem tinha enxergado, não. Os dois Thiagos também não. Até amanhã! Até amanhã, beijão pra você. E a gente começa essa edição dos Donos da Bola, tá aqui de convidado hoje, Rodrigo Genta, tão querido, tão amado, grande fã da linhagem de goleiros do Cruzeiro, já tem tempos, desde a época de Fábio, lá em 2008, 2009, mandou mensagem pra gente ontem, falando a respeito de Rafael Cabral. Então, assim, tivemos que trazê-lo hoje ao programa. E também Thaís Santos está junto com a gente hoje pra gente falar muito sobre o esporte mineiro, sobre o futebol mineiro. Mas antes, pessoal, calma, muita calma nessa hora. A gente, é claro que o espaço é muito dedicado ao nosso futebol mineiro, mas a gente tem que falar de merecimento. Merecimento no esporte é muito bom, quando tem uma gestão muito bem controlada, muito bem feita, então a gente tem que valorizar isso. E eu estou falando de Fortaleza. Que coisa bonita quando o merecimento no esporte ele acontece. E aconteceu de uma forma muito especial para o povo e para o torcedor do Fortaleza. É isso que a gente vai acompanhar, não a eliminação do Corinthians, que faz a alegria de boa parte da parcela dos esportistas do esporte nacional. Já tem corintiano gritando aqui comigo. Mas vamos mostrar a classificação para a decisão da Copa Sul-Americana da equipe do Fortaleza. O Fortaleza se mostrou aguerrido, queria o resultado e foi para cima. Lucero tentou de cabeça 2 vezes. A primeira parou nas mãos de Cássio e a segunda saiu pela linha de fundo. O Timão parecia ainda um pouco perdido, mas conseguiu surpreender. Yuri Alberto saiu na cara do gol, mas parou em João Ricardo. O tricolor do PC voltou a atacar, mas Cássio estava sendo o maior empecilho. Pikachu arriscou o chute e ele defendeu. O mesmo aconteceu com Brits no seu cabeceio, mas não desistiram. Pikachu acertou a trave e logo na sequência 3 chutes do Fortaleza foram travados pela defesa corintiana. Vojvoda pareceu não gostar muito. A bola não queria entrar. O Fortaleza trouxe muita dificuldade para a equipe do Corinthians. O Fortaleza rondou a nossa área com volume de jogo, com escanteios, com bola parada, que era uma coisa que sempre nos preocupava, porque isso, com um grande número, nunca termina bem. A busca pelo gol seguiu na segunda etapa e não demorou para sair. A bola sobrou para Pikachu, que mesmo escorregando, conseguiu balançar a rede. Desde o começo do jogo, acho que o Corinthians queria levar para os pênaltis, né? Desde o começo do jogo estava segurando muito, mas a gente não desistiu, a equipe continuou em cima, independente de ter feito gol hoje, mas o importante é sempre o coletivo, né? Eu acho que o grupo se comportou muito bem e todos têm os seus méritos e muito feliz de estar fazendo parte dessa história, né? E 6 minutos depois, Tinga recebeu o cruzamento sozinho e mostrou que ele tem a estrela em jogos decisivos. E em uma jogada que foi treinada. Tinga cabeceou no canto direito, livre, nas costas do Fábio Santos. O jogo se encaminhava para uma classificação do Fortaleza. O Timão corria atrás, tentava, mas parava em João Ricardo. Aquela alegria e confiança do torcedor fez sentido e pôde comemorar da melhor forma. Merecíamos por funcionamiento, por atitude, por atmosfera de todo Castelao, o pasar y jugar una final. Acho que fue una primera fase donde
clasificamos primero, queríamos trazer o eliminatorias aquí ao Castelao, trazemos e aqui somos fortes e fizemos uma grande partida. E enquanto um lado comemora, o outro lamenta por mais uma eliminação, mas também já pensando no futuro. Marcado na história do Fortaleza, esse momento já tá. E para deixar ainda mais especial, terá mais um capítulo de 90 minutos. O destino está chamando. Então, para partir o Uruguai. Alô, alô, você ligado na tela da Band, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, moto, van ou caminhão, atenção. É um recado importante, porque na verdade é mais que uma prestação de serviço, porque quando você olha para o carnê, comprou um carro, tem a impressão que está pagando 2, juros abusivos, parcelas altas, atrasadas, o banco não dá sossego, ligação indesejada o tempo todo. Seu veículo está no processo de busca e apreensão, não devolve não. Fala com a gente que a gente te ajuda. A gente vai dar um basta nisso e vai virar esse jogo. Ligue agora para a Solução Consultoria. Não tem erro, o telefone está na tela. 2566-2701, 2566-2701 ou chama no WhatsApp, é o mesmo número. Fala com a gente que a gente vai fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no seu contrato. Se tem juros abusivos, sabe o que nós vamos fazer? Dá um basta nisso. Você pode receber até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Porque pode ser para um contrato que você já pagou. Entre em contato agora, que você pode receber até 80% de volta, reduzir o valor de prestação, quitar a parcela, quitar o seu financiamento. Chame agora 2566-2701, 2566-2701. Pronto! Agora que a gente começa algumas discussões importantes, mas antes eu tenho que agradecer a presença do Papai Noel, que está aqui com a gente, grande Rodrigo Genta. Boa tarde. Thaís, tudo bem, Thaís? Tudo jóia? Que bacana ter vocês aqui. O Thiago tá ali, porque o Thiago sempre tá no telefone, tá dando aquela apurada, apura aqui, apura. Mentira, ele tá dando trabalho com o microfone dele, deu problema. Então, pessoal, eu queria aproveitar esse momento para a gente falar a respeito um pouquinho do Fortaleza, para trazer ele para cá, para o nosso futebol, para o futebol mineiro. Porque em 2017, a equipe do Fortaleza estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. E dali em diante veio a ascensão da equipe do Fortaleza, toda essa organização que a gente vê em campo, todos os elogios que a diretoria recebe e também a administração de clube, de uma forma geral, principalmente com o Vojvoda, que é uma descoberta gigantesca, né? Muita gente pode falar, mas ele estava lá já no futebol uruguaio, no futebol argentino, já aparecia, ele já demonstrava alguma coisa, mas foi o Fortaleza que foi lá e buscou esse treinador que faz uma grande diferença, é querido por vários times no futebol brasileiro. Sempre que tem uma demissão de treinadores, todo mundo vai lá e cogita o Vojvoda. E tá aí, colhendo frutos. Aí agora eu quero saber de você, Genta, você com toda a sua experiência, com todas as suas caminhadas dentro do esporte, quanto que o exemplo do Fortaleza pode ser puxado para cá, para a gente olhar como exemplo de administração por Atlético, por América, por Cruzeiro? Como que você vê a situação? Principalmente a gente olhando já que o Fortaleza também vai se tornar uma SAF e isso também engloba aqui o que a gente sempre conversa. Boa tarde, Genta. Boa tarde para todos, obrigado pelo convite, um abraço, Thaís. Thiago, não vou dar boa tarde. É o seguinte, cara, copia, tá pronta, a fórmula deles deu certo, eles estão junto com o torcedor, Castelão maravilhoso, lotado, né? Manteve um treinador, buscaram o cara, confiaram, igual você falou, toda vez que cai um treinador, vamos lá. Ele, agora parece que o pessoal até largou, não busca mais, que ele já... Que tá difícil de tirar. De tirar, ele não vai sair, mesmo porque pra quê, né? Ele tem uma paz, ele tem uma garantia, ele tá tranquilo lá no Fortaleza, fazendo uma grande... Massacrou o Corinthians. Né? Então a fórmula tá aí. Trabalham com responsabilidade, tem a torcida do lado, né? Tá com a torcida do lado, né? Que é Castelão lotado, é renda, ajuda. Responsabilidade com a grana. Tá aí, o sucesso tá aí. Não precisa ficar inventando muita coisa. Você vê, dirigente, eu não acompanho, mas eu acho que eles não ficam com muita resenha, né? Aquele papinho, né? Que a gente tem visto muito aqui, né? A fórmula tá aí certinha, só copia. Tiagão, você queria falar. É só uma coisa, mas eu acho que o torcedor, principalmente dos clubes daqui, ele não teria paciência para esperar acontecer o que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza estava em 2017, você disse? 17, Série C. Estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de lá para cá, 6 anos, 7 anos. São 7 temporadas
7 anos, quase uma década, pro Fortaleza chegar a uma final, por exemplo, de Sul-Americana. Tá. Antes disso, ele conquistou a Copa do Nordeste, ele foi campeão da Série B, ele foi pra Libertadores, de Copa do Brasil, disputou Libertadores. Ele foi pra Libertadores. Thiago, o Cruzeiro quase acabou. O torcedor teria que ter muita paciência. Mas para esperar o time chegar num auge, que é o que o Fortaleza tá chegando. É que eu acho que o que aconteceu pra trás foi legal pra caramba. Mas nada se compara a uma final de competição continental. Nada que aconteceu antes com o Fortaleza se compara ao que acontece nesse momento. É o auge do Fortaleza. Na história do Fortaleza é o auge. Então, eu até acho que o Fortaleza vai ser campeão e torço muito para que isso aconteça. Tá. Mas peraí, você falou a respeito de paciência. Eu quero te colocar na jogada, tá? Por exemplo, eu falei em 2017 ele estava na Série C. 2018, Série B. É campeão, 2019 ele já está na Série A do Campeonato Brasileiro. Correto? Se eu estiver errado, gente, me corrija aí, me dê um grito. 2019 tá. 2019 já estava na Série A do Campeonato Brasileiro. E 2019 aconteceu a permanência, 2020 já fez uma campanha boa, 2021 semifinal de Copa do Brasil. Semifinal de Copa do Brasil, vai para Libertadores entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, eu estou falando de 2021. Então vamos puxar o seguinte, de 18 para 21, você já vê toda a transformação. O torcedor, Thaís, de Minas Gerais, deveria ter mais paciência, a paciência de 3 anos para conquistar, a paciência de 3 anos para ver resultados. Você acha que isso que foi feito no Fortaleza dá para espelhar aqui? Boa tarde. Boa tarde para você, Eltinho. Boa tarde, meninos. Olha, esse é um dos raríssimos momentos em que eu concordo com o Thiago Fernandes. Não sei se acontecerá de novo. Loucura, gente. Então, anotem esse Joguei momento, a bola dela ali. porque é muito raro. Maltratar. O que acontece? Existe, eu vou dar aqui uma analogia para vocês. O que é mais fácil? O pobre continuar sendo pobre ou o rico quando ele fica pobre? O rico, quando ele fica pobre, ele sente muito mais, porque ele já teve tudo do bom e do melhor. Então, quando ele perde isso, ele começa a sentir na carne, a sentir na pele, a realidade dele muda. Sim. Por que o torcedor do Cruzeiro não conseguiria ter a mesma paciência que o torcedor do Fortaleza teve? Porque o Cruzeiro é um time multicampeão. O Cruzeiro é um time que já chegou assim... um dos maiores clubes que a gente tem na América do Sul, e em termos de título, ele já assumiu e já esteve com esse protagonismo por muito tempo, por muitos anos, o que não acontecia com o Fortaleza. Digo mais, o que não acontecia com o Atlético, e só veio acontecer de 2013 para cá. Hoje o Atlético, e até mudou o perfil do torcedor do Atlético, o torcedor do Atlético já não tem mais paciência. Mas antes, quando a briga do time era meio de tabela, era para não cair para a Série B ou até mesmo disputar a Série B, a gente tinha um outro tipo de perfil na torcida do Atlético. Então acontece, eu acho que esse nível de aceitação, de tranquilidade por parte do torcedor do Fortaleza passa muito por isso, histórico. Nós viemos da onde? A gente ainda não chegou nesse patamar. Daqui para frente, o time chegando nesse patamar, aí acontece esse fenômeno de também Thaís, mudar o perfil. O Cruzeirense já está nessa vibe há muito tempo, num forçado. Essa questão de ter paciência está tendo que ter, porque caiu. Né? Veio aquela roubalheira, aquela sacanagem que fizeram, caiu. 19, 20, 21, trágico. Série B e sem pretensão de subir. O clube sobe. Com dificuldade, devendo. O discurso é, gente, tem que ter paciência que o negócio aqui lascou. Então, assim, eu acho que a questão do torcedor, se ele não tem paciência, ele vai ter que aprender a ter, porque o futebol não vai aceitar mais esse tipo de coisa. O atleta está devendo tudo e todos, né? Por causa dessas loucuras de vamos montar, vamos ser campeão a qualquer custo. E aí, a qualquer custo, tem um preço caro demais. Ô, Valu, quero te colocar nessa roda dessa conversa aqui. Como que você analisa essa questão da gente poder ter essa aproximação com Fortaleza para tirar as coisas boas e poder utilizar aqui em Minas Gerais nas equipes mineiras? Especificamente, já que a Thaís falou a respeito do Cruzeiro, eu queria que você fizesse um paralelo aí também. Boa tarde para você, o Genta, Thiago, Thaís e todos os nossos telespectadores. Para começar, assim, o que o Genta falou, mas... tem que lembrar aqui, né, tem que fazer o papel sempre chato, né, fica por minha conta fazer, que muitos cruzeirenses embarcaram na barca furada do Thiago Fernandes, de que o Cruzeiro ia brigar na parte de cima por Libertadores. Então ainda, quando ele fala dos 3 anos, nem todos, viu, gente, tomaram consciência ainda do que está acontecendo no Cruzeiro. Eu acho que mais do que a aceitação da torcida, é ponderável o que disse a Thaís a respeito do caminho que fez de trás para frente o Fortaleza, mas o mais importante é que a gestão
questão, a gente está falando agora desse momento do Fortaleza, mas eu tenho que lembrar também que de 17 para cá, antes, o Fortaleza bateu a cabeça no teto da Série B por 3 oportunidades. Isso foi extremamente frustrante. Só que a convicção e a competência no trabalho, elas não se alteraram por conta dos resultados. Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando o Vojvoda praticamente foi rebaixado, muitos deram que o Fortaleza não escaparia. Foi mantida também a sua comissão técnica. Então, a convicção lá no Fortaleza, o Fortaleza é exemplo. Ele vai muito mais além do trabalho. Eles têm muito além do resultado. Eles têm uma convicção de trabalho. Claro, na hora que aparecem os resultados positivos, fica melhor da gente falar a respeito disso. Só em minha defesa, Elton Novaes, eu queria dizer que, para mim, o Cruzeiro segue com um elenco bom o suficiente para brigar entre os 10 primeiros colocados e ficar ali na 8ª colocação, como eu disse no início da temporada. O problema deste Cruzeiro é a incompetência da diretoria, que contratou mal quando foi buscar um treinador e que escolheu um treinador que, para mim, não será capaz de levar esse Cruzeiro para essa posição que eu disse. Ele é uma ideia contrária, né, mas eu acho que foi meio... Ele é uma ideia contrária, o Thiago eu acho que foi meio incoerente, não foi não? Você falou que acredita, mas... O problema da diretoria... Eu acho que o elenco é bom, mas o problema é que a diretoria contratou um treinador incompetente. Pra mim, esse é o problema. Quem é o incompetente? O Zé Ricardo. Zé Ricardo? Tá bom. E o Pepa tinha que ficar? Tinha que ficar. Já falei isso 7 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Tinha que ficar. Nós já vimos em 3 partidas do Zé Ricardo que era melhor o desempenho do Pepa do que o desempenho do Zé Ricardo. Thiago, o que é mais fácil? Mandar um elenco todo embora que não tá ganhando? Você tem um centroavante... Mas eu não acho o elenco ruim, mas não faz gol, velho. Eu não acho o elenco ruim. Mas eu não acho que o elenco seja ruim. Como é que você resolve essa situação? Eu acho que o grande erro da diretoria foi a escolha do atual treinador. Mas como é que você... Antes disso, o Pepa teria condição suficiente de manter pra mim aquele elenco velho? Na elite do futebol brasileiro e brigando lá em cima ainda. Mas você acredita que o Pepa ia conseguir extrair mais alguma coisa desse time do Cruzeiro? Acredito. Nem ele acreditava nisso mais. Não, ele acreditava, tanto é que ele foi falar sobre isso. Só ele, porque a direção de futebol... a direção de futebol... Mas a direção de futebol não... Tá, a direção de futebol... Eu também nessa briga aí, eu tô com o Thiago. É raro. Obrigação. Deixa eu só chamar um recadinho do Everton aqui, porque é raro acontecer a questão de eu também ter essa questão aí com o Thiago, mas eu concordo com ele. O Everton tem um recadinho para todo mundo. Alô, eu tenho um recado importante para você que pensa em ser dono do seu próprio negócio. Tem vontade de abrir uma farmácia, ser dono de uma farmácia como as nossas aqui, como essa Droga Rede que eu estou mostrando, como a Poupa Minas que apareceu agora aqui na tela? Você tem vontade de ser dono de uma unidade? O investimento é muito mais baixo do que você imagina. Muito mais baixo. E é muito mais fácil porque quando você se interessa, nós vamos até escolher o ponto para você. Informar se aquele ponto é bom, quantas pessoas passam por ali todos os dias, qual a projeção de você faturar com a sua nova loja. Então você quer ser dono de uma farmácia? Nós temos as ferramentas ideais para a performance absoluta da sua unidade. Você pode comprar uma, você pode comprar 10, você pode comprar 20. Já temos mais de 130 lojas inauguradas e a próxima pode ser a sua. É Poupa Minas, é Poupa Brasil para o estado da Bahia, para o interior de São Paulo. É Droga Rede para Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Entre em contato conosco, faça contato conosco, fale com os nossos consultores e venha fazer parte da família. Na tela está o QR Code, na tela está o telefone. Entre em contato e seja dono de uma farmácia. Venha para a Minas. Ô homem que trabalha esse HG. Agora eu quero saber, povo, o que está acontecendo com o Cruzeiro no Mineirão? Ainda não venceu nenhum dos 7 jogos na temporada e corre o risco de ficar sem vencer no Gigante da Pampulha pelo primeiro ano da história. Agora, gente, vamos jogar essa aí, vamos jogar essa real. Eu não consigo achar nenhuma explicação para comentar a respeito disso. Ó, na temporada, só para a gente amarrar tudo, o Cruzeiro tem 20 jogos como mandante, aí em diferentes lugares do país, né? Porque rodou foi uma beleza. São 4 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento jogando em casa, gente, mais uma vez, eu vou reforçar isso, como mandante. O Cruzeiro já mandou jogos em Sete Lagoas, Cariacica, Independência, Uberlândia, Mineirão, esqueci algum? Acho que não. Brasília teve também em Brasília. Então, 33% apenas de aproveitamento. Gente, de novo eu peço seu auxílio.
É possível explicar Não. isso? E você corre o medo, peraí, agora a mais pesada, do Cruzeiro fechar a temporada sem conseguir essa vitória? Faltam 6 jogos aqui. Realmente é preocupante. Não pode, porque se ele não conseguir vitória, ele vai embora. Né? A gente não quer que isso aconteça. E a torcida tem comparecido, tem apoiado, não tem explicação por que as coisas não vão. É igual o Thiago falou, é difícil a gente concordar com ele, mas assim, são coisas que estão acontecendo. Aí troca treinador, escolhas erradas de atletas. Paulo Vitor, gente, ninguém vai me... Como é que esse menino caiu no Cruzeiro ali, sabe? São coisas assim. E aí começa aquela preocupação. Vai conseguir vencer lá no Mineirão? Que é um absurdo. Você imagina passar o ano sem conseguir uma vitória. Isso nunca aconteceu na história do Cruzeiro, desde 1965. Aí vamos lá, o que pode estar acontecendo? O jogador está nervoso, o salário está em dia. Que a gente sabe, o salário está em dia, está tudo certo, está tudo pago. Está na hora desses caras darem resposta, sabe? Chegar, até mesmo a direção, dar uma satisfação, falar alguma coisa, até o torcedor que começa a criar uma inquietação. Eu tô vendo muita gente falando assim, mas eles não prometeram nada. Falaram que a gente ia ficar em 13º lugar, né? 10º a 13º. Terceiro lugar. Só que a linha tá ali, cara. Você não acha que é muito arriscado você confiar demais assim? Não. Estamos aqui, nós vamos conseguir segurar isso aqui até lá, sendo que o time ainda não venceu no Mineirão. Isso. É uma linha muito curtinha, a turma de baixo chegou, olha o jogo do Goiás, cara, contra o Botafogo. Foi de entrega. Intensidade, entrega. E o Cruzeiro você não vê isso. Ô Thaís, ainda o Cruzeiro respira muito nessa posição da tabela por causa daquele início de campeonato brasileiro, que foi primoroso. A gente vai colocar aqui na tela, tem como aqui, André, a gente colocar na tela os próximos jogos do Cruzeiro? Esses são os próximos jogos do Cruzeiro. Esses são os últimos da temporada como mandante. Você olhando para esses próximos jogos do Cruzeiro, o que te passa? O que você consegue prever vendo esse Cruzeiro da forma que está jogando hoje? Gente, eu queria também sua observação, Valu e também o Thiago, para dar uma observada nos jogos que o Cruzeiro ainda tem como mandante na atual temporada. Flamengo, Bahia, Internacional, Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras na última rodada. Thaís, por favor. Olha, Eltinho, o Marlon, ele saiu de campo no jogo contra o América, descrevendo essas atuações do Cruzeiro dentro do Mineirão como patéticas, né? E quando a gente fala de domínio, essa aqui é a minha casa eu que mando. Você não tem o respeito do seu visitante dentro da sua casa, você tá muito ferrado. Sim. Mas você tá muito ferrado mesmo. Então a gente tem uma sequência aí, ó, algumas pedreiras, Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu vou colocar o Inter nessa, porque o Inter vai começar um campeonato de desespero e agora, de repente, finalizando a Libertadores, o que ia acontecer com a Libertadores. Então, nessa rodada aqui, ele pode estar envolvido com o Libertadores ainda, né? Se ele passar para a final, ele pode estar envolvido com o Libertadores. Exatamente, mas eu vou colocar o Inter porque é um time que tem uma situação complicada nesse Campeonato Brasileiro. Desses dois, o Cruzeiro, de repente, pode ser superior, entre aspas, né, dependendo do que a gente vai ver em termos de evolução daqui para frente, ao Bahia e ao Vasco. E aí vai depender da sequência dos dois times também, que a gente tem que ficar de olho, porque o Vasco, ele teve uma ascensão, aí caiu de novo contra o Santos, agora contra o Flamengo. O Flamengo agora sob novo comando, né? Pode ser a estreia do Tite. Exatamente. Esse jogo pode marcar a estreia do Tite. Então, a tendência com a chegada do Tite é que o Flamengo já não tenha mais esses problemas de bastidores, porque o Tite é um baita de um gestor de elenco. Thaís, porque o Genta fez um gesto ali de... Tá me dando suadeira. Foi eu não tinha parado para pensar muito nessa situação, dessa tabela aqui. Agora deu tão nervoso, porque olha o que você pega aqui. Tite estreando, Bahia desesperado, né? Sim. Internacional sempre é um adversário duro para a história do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Vasco, jogo dos desesperados, né? Vocês estão exagerando, cara. É o famoso dedo e gritaria. Aí você pega o Atlético Paranaense, tem o Alexandre Matos, que também doido para arrumar uma confusão com o Cruzeiro. E o Palmeiras é desesperador. Se tem algum cruzeirense lá na direção, que eu não sei se lá tem muito cruzeirense, não. Se tem algum cruzeirense na torcida, na direção, que tá tranquilo com essa tabela, parabéns. Me dá esse remédio que eu vou tomar. Eu tô tranquilo. Porque você é louco. Eu queria ouvir o Valu. Eu queria ouvir o Valu nessa colocação e vou guardar o Thiago para essa tamanha tranquilidade que eu também tô curioso. Né? O pessoal em casa deve estar bem curioso para saber a tranquilidade do Thiago, eu também quero saber. Mas antes eu quero ouvir o Valu. Cara, assim, eu pelo menos... Claro que não tem como abrir mão dos jogos contra o Flamengo, o Inter, o Palmeiras e o Atlético Paranaense.
mas eu disse isso essa semana. Para mim, é muito positivo o fato do Cruzeiro iniciar essa segunda parte do campeonato fora, porque fora de casa ainda o Cruzeiro tem boa campanha. E o Cruzeiro vai fazer confrontos diretos fora de casa. Dentro de casa ele não tem conseguido nesses confrontos diretos, mas ele vai ter que fazer algo ali contra o Vasco, contra o Bahia, porque se não fizer, vai ficar o destino para fazer em jogos maiores. O Internacional, na minha opinião, vai estar na final da Libertadores, vai passar pelo Fluminense, mas ainda assim vai ser um adversário dificílimo. E é interessante, às vezes, né, como que a sorte também não tem acompanhado o Cruzeiro, porque o Flamengo virou o Pride, virou o UFC, gente deu soco na cara de todo mundo, não tinha técnico, de repente o Flamengo se organiza no jogo contra o Cruzeiro, é incrível. É curioso mesmo. Ô Thiago, me explica a sua tranquilidade para esses 6 jogos. Não são por 6 jogos, Elton. Minha tranquilidade são para a reta final do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar como padrão o que a maioria acha que o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento, de fato, o Cruzeiro precisaria de 30% mais ou menos de aproveitamento, ou seja, 12 pontos em 39 disputados. Acho que com 42 se safa hoje. Precisaria chegar aos 42 pontos para avançar. 30% de aproveitamento hoje, só 2 times no Campeonato Brasileiro não conseguiram. O América e o Coritiba. Sim. São só os 2. O Cruzeiro precisa fazer uma campanha pior do que a do Bahia hoje no Campeonato Brasileiro, para ele não conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, honestamente, pensando em 13 partidas, 4 vitórias, ou que não sejam 4 vitórias, 3 vitórias e 3 empates, eu acho que é uma situação muito mais tranquila do que a gente está tratando aqui. O Cruzeiro não vai ser rebaixado dessa temporada. Não vai ser rebaixado. A questão é, eu entendo que o torcedor se preocupe, eu entendo que o torcedor tema isso, especialmente pelas atuações recentes, mas o Cruzeiro tem muito mais time que muitas das equipes que estão disputando ali, em tese, essa luta contra o rebaixamento. Tive a oportunidade de assistir esses últimos jogos do Corinthians. Cara, o Cruzeiro é muito melhor do que o Corinthians. Tudo bem, eles não se enfrentam mais nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro acabou empatando os 2 jogos com o Corinthians, né? Perdeu um e empatou. Perdeu o primeiro e empatou o segundo, né? Sim. Então, cara, mas assim, o Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians. Cada vez que você fala essa frase, 70 mil cruzeirenses dão uma volta na órbita da Terra, assim. E morre um koala. Minha frase tá demorada, assim. É por conta do efeito, porque o cruzeirense sabe bem o que significa ter mais time e não alcançar o objetivo. Mas, cara, não, peraí. Mas 2019 teve uma situação completamente atípica. Tá, mas mesmo assim, Thiago, sabe qual que é o problema? É que você vai chegando no final do campeonato e aí, por exemplo, aí o resultado não vem. Aí você joga o último jogo contra o América, um jogo que o Cruzeiro tinha tudo pra ganhar, aí não conquista o resultado, aí vai lá e cede, o time começa bem, depois morre, aí o torcedor fica aflito, aí o torcedor começa a vaiar, aí os jogadores começam a ficar nervosos. A gente tá falando de um time que tem uma fragilidade enorme em fazer gols, e a vitória depende diretamente disso. A questão é, eu também acredito que o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, não é time pra cair. Mas quando a gente pega essa questão, o tempo tá passando, o campeonato tá... E o Cruzeiro, ao invés de melhorar, parece que tá retrocedendo. O Cruzeiro fez 5 gols em 13 jogos em casa. São 6 gols ao todo. Mas são 7 fora de casa. Mas um gol... Exato. Então tá bom. É interessante o Cruzeiro jogar fora. 4 do céu. Eu acho que o diferencial disso tudo vai ser a volta do Matheus. Exatamente. Eu acho que o diferencial disso tudo é a volta do Matheus. A esperança. Então, o diferencial eu trato mais como esperança do que a volta agora. Magenta, até isso dá pra temer. Porque às vezes jogar responsabilidade demais em um jogador e ter ele como salvador mas aí, é muito complicado. Eu fico preocupado com essa carga que tá jogando nele. É claro que ele é profissional, ele tem que estar preparado, ele é acima da média, ele é muito melhor do que os outros que estão lá, vai aumentar o nível técnico. Tudo isso a gente tem que entender. A minha preocupação é quanto que isso vai exercer de responsabilidade para a cabeça dele e para o futebol dele, se isso vai atrapalhar de alguma maneira. Então são situações que a gente tem que discutir, que a gente tem que se preocupar, porque tá difícil. Mas eu tenho que dar um recado aqui agora. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu e o homem do preço baixo tá aqui comigo, Rogerão. Que satisfação lá. Cadê a Nunca tinha levantado o ibope do programa. Não, e quando eu faço esse movimento, faz o movimento aqui, de novo, que faz assim, ó. Ó. Indescritível. Não.
É um negócio fenomenal. Não, eu ensaio em casa. O cliente tá chegando lá e comentando, eu vi o cara dançando na Band lá. Tá bombando. Tá bombando, né? Gente, boa tarde, pessoal da bancada, boa tarde, você que está nos assistindo, né? Outubro ou nada, CNR aposta que preço igual você nunca viu. Você que está em casa, fazer um pequeno reparo, está construindo, reformando a sua casa, o seu apartamento, ou mesmo construindo uma casa nova e ainda não conhece a CNR, venha nos conhecer, traga o seu orçamento e surpreenda-se. Venha negociar conosco, né? E aproveitar as ofertas que eu vou anunciar aqui e as inúmeras que estão na loja, né? Bom e cheio de promoções danadas de boas. Vamos lá, na primeira? A primeira oferta do dia é o tampo universal Prêmio Tupã. Que tampo tem cardidinho na sua casa, troca, bota um tampo novo no seu vaso aí, ó, de R$ 41,00 por apenas R$ 33,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. Maravilhoso. Fica de olho aí, Rodrigo Genta. Vamos lá, ó. Na pegada do banheiro ainda vem a ducha higiênica MK Metais. Essa ducha tem uma particularidade que ela nunca vai ficar aberta. Sabe por quê? Porque o registro onde você coloca o gatilho. Não fica, porque o cara vai tirar do gatilho aqui e colocar no mesmo lugar. Você não tem aquele acessório do lado. Sim. Já está direto no gatilho, usou, fechou. O flexível nunca vai sofrer uma pressão desnecessária. De R$ 112,00 por apenas R$ 89,00, esta oferta à vista uma vez no Rogério, tô achando que o Genta vai sair daqui direto para lá, viu? Tem mais uma? Se Deus quiser, ó, vamos lá, ó, tô esperando por ele. Vamos para a última oferta do dia aí, ó. É o porcelanato Biancogrê cimento grigio, né? Pode ser usado na sua casa toda ou em áreas externas cobertas. Ele é 60 por 60, é o tamanho do ladrilho, um produto extra retificado, dá um ótimo acabamento assentado, de R$ 65,00 por apenas R$ 55,90. Esta oferta em 10 vezes no cartão, meu amigo. Sempre garantia de boas ofertas. Então, gente, ó, não se esqueça, é outubro ou nada na CNR. CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. E eu sempre lembro, quando fala Varginha, você já sabe. Já sabe, mas eu vou trazer um café pra você. Aquele café, né? Bacana pra você poder deixar. Vamos soltar o jingle aí antes de você sair? Claro que solta, vai lá, dança. A loja cheia a tarde inteira agora. Que beleza. É isso? Um abraço, valeu, até mais. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, hein? O Atlético. Ó, já chegou aqui pra gente aqui que tem Manto da Massa na área. O Atlético acabou de anunciar o vencedor do Manto da Massa. Vamos lá. Esse é o vencedor, tá aí, ó. Que número que foi ele, hein? Alguém sabe aí me falar que número que era ele naquela lista lá dos... Tá, mas aí, tá o Manto da Massa que agora, na atual temporada, eu gostei do Manto da Massa, hein? Na atual temporada é uma homenagem ao Vitor, né? Os outros 3 mantos anteriores aí fizeram diferentes camisas, uma camisa branca, uma listrada, uma branca, uma preta, foi preta a outra? Teve uma cinza. Teve uma cinza. Isso. Então, assim, foram 3 mantos da massa anteriormente. Tinha um que tinha um mapa de Minas Gerais. A mais bonita de todas. O mapa de Minas Gerais. O mapa de Minas, aquela com o mapa de Minas. E quem desenhou aquela com o mapa de Minas é de Divinópolis. Divinópolis sempre aparecendo. Olha só. É da família Novaes, não? Ô, Tiagão, essa aqui foi o número 7, né? Isso, o número 7 que ganhou naquela lista lá de 13 uniformes. O que você achou do novo uniforme? Novo uniforme não, né? O Manto da Massa, né? Muito bonito. Que é sempre homenagem, né, Thiago? Muito bonito. Eu acho bem legal. Eu acho legal que tem essa homenagem ao Vitor. Mas a gente precisa puxar um pouquinho a orelha da diretoria do Atlético, Elton, para saber como é que vai ser a entrega, a distribuição desses uniformes. O último teve muito problema, né? Problema, cara. Então, assim, o Atlético precisa cuidar um pouquinho mais do seu torcedor. É ele a razão do clube existir. Então, se é o torcedor a razão do clube existir, que seja muito bem feita essa entrega do Manto da Massa. Ficou muito bonito, ficou muito legal, acho que a escolha bem justa. É verdade. Ficou bem parecida, na minha opinião, com a camisa 2 do Centenário de 2002. 2 do Centenário. Inclusive a forma... o formato do escudo, lembrei, verdade, bem lembrado. Ela tem alguns detalhes aqui, ó, na manga, por exemplo, aqui, ó, tem é o tempo do jogo, onde que aconteceu a defesa do Vitor. Não sei se está dando para o pessoal ver em casa, mas na manga tem o tempo daquele jogo, né? O momento exato. O tempo do jogo? Estávamos trabalhando nesse jogo, eu e o Felipe Junqueiro trabalhava aqui, tá aquele desespero, com aquela cara de feliz. Aí sabe quando você estava no estádio, gente? Estava triste ou feliz? Agora me deu curiosidade. André, a gente tem tempo só para ouvir o depoimento do Genta, um grande cruzeirense, a gente sabe isso aí, é claro. O Genta é um cruzeirense
né, declarado, não tem problema nenhum com isso. É um cara incrível, um cara sensacional e principalmente um jornalista de mão cheia. Tipo um assim, cara quando você fala que ele é um cara muito incrível, sensacional, parece que é algo ruim. Mas, enfim, o Genta pode dar um testemunho pra gente aqui, como que foi estar do outro lado da história. Estava trabalhando no jogo, pênalti, aí na hora dá aquela alegria, mas você fica assim, né? Você tá trabalhando, você faz assim, igual aquela foto do jogo Flamengo e Vasco, você faz assim... Cara, mas na hora que o Riasco eu falei, fudeu. Sabe, assim, dançou o negócio todo, não vai entrar essa porra. E não entrou mesmo, né, cara? O negócio é absurdo. E virou história, né? Virou história. Mesmo você... Você chorou também? Mesmo você sendo porque eu sei de cara que chorou na imprensa. Eu acho que... Eu sei um monte. Eu acho que isso aí vira história também. Vira, não. Foi na hora lá. Tem mais detalhes da camisa aí? Ah, agora dá pra explicar, ó. Ah, legal. Agora dá pra explicar. Tem o pet com o símbolo do Vitor, né? O Vitor ali é uma imagem legal. Atrás está escrito Santo com a defesa do Vitor, né? Virou uma marca registrada essa foto que foi tirada. O São Vitor tá logo debaixo ali abaixo, né? Do símbolo do Atlético. Tem mais detalhes que a gente possa mostrar? Da América, né? O continente, tem um pet da Libertadores. E na manga tem o tempo do jogo e é o que está escrito? Acredito? É alguma coisa de acredito? É esse. Aí mesmo podiam ter dado um pouquinho mais de zoom ou colocado de forma 3D, mas ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Eu gosto desse tipo de... Santificação que está escrito na manga. Santificação. E qual era o tempo do jogo? O André tem aí? O tempo do jogo foi qual, André? 40, não, mas tem até uns segundos. 43 e alguma coisa. 43 um pouquinho. Tem 43 e 55. 43 minutos e 55 269,90 que tá custando. O Thiago já passou até o preço. 269,90 para sócio. 269,90 para sócio. Não sócio, 399,90. Não sócio, 399,90. 99,90. 400 pontos na camisa. Que beleza. Ai. Eu reclamo de ingresso, eu reclamo de preço de camisa. É porque eu sei o tanto que esse trem aperta, né? É muito dinheiro, né? É dinheiro demais. Um negócio que não podia ser assim. Mas lá vou eu ser chato de novo. Então, para não ser chato, segura um pouquinho aí, 3 minutos e 50, a gente volta. Ó, bicho. E é break nos donos da bola de hoje. Fala comigo, rapaziada. A galera tá participando demais nos comentários. Brigadão aí, né? Fiz uma enquete também, vou dar os resultados parciais, né, da enquete, porque o tema de hoje é o desempenho do Cruzeiro em casa. O Cruzeiro não ganhou no Mineirão até hoje, em 2023. Tem 4 vitórias só em casa na temporada. E eu quero saber de onde vem esse problema em casa. O Cruzeiro não joga bem em casa por quê? O elenco é limitado? Pressão da torcida? Ou outra opção, né? A rapaziada votou e o elenco é limitado, é quem tá ganhando aí com 75% dos votos. A rapaziada colocando na conta dos jogadores do Cruzeiro esse desempenho ruim dentro de casa. Mas vamos ler vários comentários aqui que a galera tá falando. Vamos ver... O Gilberto de Arcos falou assim: Galo tem que parar de trocar de treinador, manter um time entrosado, assim vai ganhar título. Sobre o Fortaleza, nosso querido Gilberto de Arcos aqui está dando um exemplo do que o Atlético precisa fazer para chegar ao caminho das glórias novamente. A Maria Barros falou: o Pikachu caindo, foi lá, levantou e fez o gol. Viria para o Cruzeiro, mas começaram a jogar pedra nele, a torcida. A Maria Barros falando aí, queria o Pikachu no Cruzeiro. O Pikachu é um ótimo jogador, a gente estava discutindo aqui na redação, né? Muito sucesso no Fortaleza, no Paysandu, no Vasco também foi bem. Deixa eu ver... O Botelho falou assim: a diferença lá no Fortaleza é a boa gestão e a convicção da diretoria. O torcedor do PC é tão ou mais impaciente que os daqui. Assim, mais impaciente que os daqui, acho improvável, né? Porque o Fortaleza ficou 7 anos lutando para subir para a Série B e
E o torcedor ainda assim não deixou de estar ao lado do time, eu acho que isso é um fator importante. Mas também é um torcedor impaciente, tanto que ano passado, quando o time no primeiro turno estava mal, a torcida cobrava e quase que o Voivoda cai, a diretoria que bancou o trabalho e manteve o argentino no elenco. O Alexandre falou assim, por favor, fala a verdade, o time do Cruzeiro é muito fraco. Vocês têm medo de falar a verdade. O time do Cruzeiro é fraco, o Alexandre tá falando aqui. O Alexandre tá falando que o time do Cruzeiro é muito fraco. Não acho que é assim, não. Que isso, gente? Goiás, Coritiba, próprio América tem um time pior. Dá pra gente elencar uns 5, 6 times aí que tem time pior que o Cruzeiro, gente. O time do Cruzeiro não é fraco assim, não. Eu acho que o elenco é curto. Isso é um grande problema. E para fechar, o Vinícius de Poços de Caldas falando. Em 2020, o Fortaleza ficou em 16º, com a mesma pontuação do Vasco, rebaixado. O processo é lento. Um abraço especial pro Genta, um dos caras mais gente boa que acompanha na internet. Grande Genta. Genta no Twitter é uma figura. Fechou, rapaziada? Tamo junto, vamos voltar pra TV. Ô, gente, eu precisei voltar para falar sobre a oferta relâmpago de pneus de caminhonete e SUV da Gominha Pneus. 7 lojas, a próxima aqui na Pedro II, em breve será inaugurada. Só na Gominha que você vai ter isso aqui, pneu liso e borrachudo para caminhonetes. Você que é apaixonado pelo modelo LTX Force, chegou seu momento. Atenção, pneu liso para Hilux, L200, Ranger, por apenas R$ 1.089,90, tá na tela aí, ó. Pneu borrachudo, por exemplo, para Hilux, SW4, L200, Ranger. Sabe quanto é que está esse pneu borrachudo aí? R$ 1.219 no Pix. E esse borrachudo para Toro? Olha o preço disso, gente. R$ 1.359,90 no Pix. São preços impressionantes, são preços imbatíveis, só nós que temos, e temos relatos de clientes que rodaram até 120 mil quilômetros com esse pneu. Segurança, garantia da marca, você não vai ficar usando xing-ling, não. Vem para Gominha Pneus, vem para Michelin. Agora a oferta para o pessoal do SUV, atenção. Você tem Jeep Compass, eu tenho pneus para Compass por R$ 845 no Pix. É isso mesmo, Primace 4, melhor pneu segundo em metro, com preço imbatível, tá na tela, R$ 845 para o seu Compass. Gominha Pneus, lembrando que as promoções não param, tá? E eu preciso dizer para você que a Gominha Pneus divide os seus pneus em até 12 vezes. Fale conosco, venha para qualquer uma das unidades da Gominha Pneus e rode de Michelin e BF Goodrich. Olha só, pessoal, já é certo, viu? O Atlético vai ter casa cheia no jogo contra o Coritiba, domingo, na Arena MRV. E eu quero bater um papo com a Thaís. Thaís, você já esteve na Arena por 3 vezes, né? Você acompanhou o jogo Atlético e Santos, Atlético e Botafogo, Atlético e Cuiabá. Qual que é a sua percepção com esse torcedor? Mais uma vez o estádio vai estar cheio. Como que você está vendo essa... Posso falar um novo tipo de torcedor numa nova arena? Olha, Elton, o que eu vou falar agora vai doer o coração de muita gente, mas é verdade, tá? Eu tenho uma admiração imensa pela massa atleticana, para mim é uma das torcidas mais lindas do Brasil. E eu estive nesses jogos na Arena MRV. No início, eu até ficava assim, será que eu tô percebendo errado? Será que tem alguma coisa errada? E aí eu conversava com outras pessoas que tinham a mesma percepção que eu e nos outros jogos também a mesma coisa. O estádio está sem alma, está sem vida. Eu não vi a massa atleticana em nenhum jogo da Arena MRV. Se vocês viram, se alguém viu, tudo bem, de repente eu tô errada. Mas eu não vi a massa atleticana presente em nenhum jogo da Arena MRV. E aí vocês vão falar, mas é questão do dinheiro, o preço dos ingressos, e o Atlético precisa ganhar dinheiro. É uma escolha muito difícil que o clube tem que fazer e eu entendo isso, o Atlético precisa ganhar dinheiro. Só que às vezes o Atlético vai ter que escolher entre ganhar dinheiro ou optar pela massa atleticana. Isso me deixa muito triste porque o futebol é um dos poucos lugares onde a gente vê que não tem divisão de classe.
é um lugar onde, teoricamente, ou no passado, o pobre e o rico poderiam frequentar tranquilamente. Tem o lugar do rico, tem o lugar, os setores, né? E a gente não tá vendo isso dentro da Arena MRV, porque o pai de família, o cara que pega ônibus para trabalhar todo dia, que ganha pouco, ele não tem dinheiro para pagar o sócio torcedor, ou se tem dinheiro para pagar o sócio, ele não tem dinheiro para pagar o extra que tem que pagar no ingresso. Se ele não tem o sócio, ele não tem R$200. E se ele for pagar para o filho, ele não tem R$400 no ingresso. Se ele for pagar para a esposa, ele não tem o quê? R$600 para dar no ingresso. Então, assim, qual que é o reflexo de tudo isso? O que a gente vê com tudo isso? É uma tristeza, é uma desdemocratização do futebol, elitização do futebol, que os clubes encham os seus cofres. Isso para o Atlético é maravilhoso. Eu entendo a postura do clube, só que abrir mão da massa atleticana nesse momento é muito triste. Em um dos maiores momentos, né, históricos aí da história do Atlético, a massa não esteve lá e eu nem sei quando estará de fato, né? E a gente vê a loucura nessa tentativa de mudar de setor para impactar as pessoas. Gente, que absurdo. Um setor que foi feito para loucura. E aí, se isso realmente acontecer, porque o som que chega para mim, que fico lá na tribuna, é que a galoucura realmente está abafada, que o som da galoucura está abafada. Agora, se existe, de fato, um problema de acústica dentro do estádio, aí é uma coisa grandiosa, porque o Atlético gastou muito dinheiro para fazer um projeto único e exclusivo dessa acústica do estádio. Tomara que não seja isso, creio eu que não seja isso. Mas, enfim, é só para manifestar mesmo, colocar para fora a minha tristeza. Com não, e esse modo seu de colocar para fora, se você redigir um texto e pedir assinatura, você vai ter a minha assinatura ali, que eu concordo extremamente com o que você colocou. A gente já falou também a respeito dessa questão dos valores de ingressos. Queria te ouvir, Thiago. Queria te ouvir nesse momento. Que é só para corroborar com uma coisa que ela disse, eu tive a oportunidade de ir a um dos camarotes ali que fica logo atrás da torcida organizada do Atlético. E, de fato, ele fica logo acima, um pouquinho acima mesmo, e atrás ali de onde ela permanece, que é no primeiro andar, no primeiro lance de cadeiras e arquibancadas do estádio. Você não consegue escutá-la com tanta nitidez. Quando eu fui a esse local, acho que eu não vou nem falar o nome da empresa, não. Então, mas só para eu entender, são aqueles camarotes que ficam com vidro? Não, eu fiquei do lado de fora. Do lado de fora? Durante pouco tempo. No jogo eu fiquei do lado de fora. Tá. Moria mais próximo da geladeira de canjibrina ali. Mas quando eu saí ali, eu pouco consegui escutar o grito da torcida. Então, só para corroborar o que ela disse, que a organizada talvez fique abafada ali. Eu honestamente não prestei atenção nisso. E aí comecei a lembrar e rememorar o que aconteceu naquele dia específico, porque ela citou essa situação. Sim. Mas eu, no dia, honestamente, não prestei atenção nisso. Eu tava prestando atenção em outra coisa. Tava vendo o jogo, era Atlético Botafogo, se não me engano. E aí eu voltei lá pra dentro do camarote, fiquei lá trocando ideia, vendo mais na televisão, inclusive. Mas quando estive lá fora, eu não consegui escutar com tanta nitidez o grito da torcida. Tá. Olha só, você quer falar só para completar aqui, Elton, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente quer um público e a pessoa que tem poder aquisitivo não pode frequentar o estádio. Não é nada disso. Ninguém é obrigado a ir para o estádio, ficar pulando e gritando o tempo todo, não, gente. Isso é opcional. O que eu estou dizendo é que um clube que se diz time do povo tem que ser do povo. Todas as pessoas têm que estar lá, essa galera que tem um poder aquisitivo alto e a galera que não tem. Eu só acho que o Atlético tem que encontrar uma forma, um equilíbrio de dar esse espaço para todos os torcedores. É só isso. Tá, olha só, vamos rumo ao Maraca, que é importante também a gente dizer isso. E eu ainda vou falar um pouquinho mais a respeito dessa questão de ingresso aí, porque eu vou dar exemplo de um que está envolvido hoje. As semifinais da Libertadores estão aí e a KTO vai premiar quem ousar nas suas apostas. Você pode ganhar até R$78 mil em free bet. Aposte pelo menos R$5 em qualquer esporte até o dia 5 de outubro. Se você apostar nas odds mais altas e seu palpite der certo, você vai ganhar pontos. Vai se dar bem quem desafiar as probabilidades. Os 50 maiores pontuadores durante as semifinais da Libertadores serão premiados com free bets que vão de 50 até R$78 mil para o grande vencedor, né? Vamos colocar aqui alguns palpites da KTO e a gente já vai para a Libertadores. Deixa eu só falar aqui, ó, vamos lá. Internacional e Fluminense, a gente vai para esse jogo Internacional e Fluminense só para eu puxar um detalhezinho.
A gente falou a respeito de ingressos agora, nesse momento, dentro do programa Os Donos da Bola. E na partida contra o Cuiabá, o Atlético abaixou um pouco os ingressos, mas ainda tinha ingressos a R$240. 265 tinha também naquele. Tinha 265, foi isso, Thiago? 265. 265 reais tinha ingresso naquele jogo, o mais caro. Que aí tem meia, tem a promoção aqui, pra cá, pra lá. O Internacional, para esse jogo aqui, na semifinal da Libertadores, tinha ingresso de R$10 até R$180. Futebol funciona para pobre também, tá, gente? Só para lembrar. Enfim, eu vou jogar pra turma toda agora. Internacional e Fluminense, gente, no peito, na grama. No peito, na grama. Internacional 2-0. Internacional sequinho, 2,33. Vamos desafiar a probabilidade. Ô, Valuzão, vai dar Diniz. Palmeiras e Boca Juniors. Dá para desafiar as probabilidades? Dá para ser arriscado? Não, esse nós não vamos desafiar. Não. Respira fundo. Eu não vou arriscar, Palmeiras. Palmeiras, não vai de Palmeiras. Agora, não, eu queria Champions hoje para chamar os meninos agora. Champions. Atlético de Madrid e Feyenoord. Tiagão Fernandes. Vou aproveitar que tá com 5 minutos de jogo, tá 0-0, eu vou postar no empate aí. Empatezinho? É isso que eu quero, é isso aí. Beleza, o Shakhtar eu vou pular. Mas esse aqui eu quero palpite, hein? Borussia e Milan, Thaís. Ui, meu Deus. Eu vou no meu time, o Borussia Dortmund. O seu time? Você é alemã? Sou super alemã. Lá fora. Aí é loucura. Esse povo que torce pro Celtic. Lá fora, meu povo. Pro Chelsea. Vamos de Newcastle e Paris Saint-Germain. Jogo bom, hein? Jogo bom, gente. Pra gente fechar esse aí. Paris? É. Tem gente que ainda acredita no Paris? Tem. Rodrigo Genta. Depois que o nosso ídolo saiu, né? Rodrigo, depois que o nosso ídolo saiu, né? O time fica difícil do Paris ganhar. Agora eu quero chamar a atenção lá embaixo pro total de ganhos da nossa brincadeira. Ninguém falou, gente, nenhum palpite absurdo. Não teve nenhum palpite absurdo. Eu até tentei induzir o Valu a um palpite absurdo. Quero Boca ganha. Mas não tem. Então, gente, só com palpite bom, vai na boa. Você que é maior de 18 anos, com responsabilidade, se divirta. KTO é para se divertir. 3 minutos e 50, a gente volta. Ô, gente. E é break dos Donos da Bola de hoje, o último da nossa querida quarta-feira de Libertadores. E ninguém me perguntou, mas eu vou cravar aqui, Internacional 1-1 Fluminense nos pênaltis. Nosso querido Tchatcho Kudê passa para a final, para, né, alegria de uns, colorados, tristeza de outros, né? Mas eu acho que o Inter passa hoje, fechou? Tiagão. Vai torcer para argentino hoje? Não, hoje eu sou... Hoje passa LDU, porque o outro é argentino. E hoje passa o Fluminense, que é o técnico do outro time é argentino. Eu vou torcer pro Ener Valencia, eu gosto muito do futebol do Ener Valencia. Vou torcer pra Argentina. Mais uma vez torcendo pra Argentina. Parabéns, Luiz. Ai, rapaziada. Amanhã vai torcer pro Boca também? Tiagão, faz um favorzinho aqui pra nós. Vai torcer pro Boca Então faz também? um favorzinho aqui pra nós. Pede, rapaziada, pra entrar no nosso canal do WhatsApp aqui, que tá na descrição. Pra ter todas as WhatsApp é esse aqui, ó. Sim, e aí tem o nosso canal no WhatsApp também pra acompanhar. Tem o nosso canal no WhatsApp aqui. Ter todas as informações. Tá entendendo? Quando você soltar em primeira mão, vai ser lá. E todas as informações aqui. E lá todo mundo torce para Fluminense hoje, Palmeiras amanhã, LDU contra outro time argentino lá. Ah, não, mas LDU já passou do defensa já. 3-0 pro meu jogo, já passou. Ô, Andrézão, tem como jogar no estúdio rapidinho? Que eu preciso falar com duas pessoas importantíssimas. Tem como no estúdio? Andrézão, enquanto isso eu vou lendo uns comentários aqui, né? No nosso querido Márcio falou aqui, de Santa Luzia. Quando o Thiago Fernandes fala que o Cruzeiro não cai, tem até arrepios. De acontecer justamente o contrário. Nosso querido Márcio tá com medo aqui de um possível rebaixamento do Cruzeiro. Gustavo Menezes de Vinópolis, elenco do Cruzeiro é horrível.
De 29 jogadores, não se tira 6 ou 7. Olhem o aproveitamento de 2019. E a última rodada é contra o Palmeiras também. Pensa se não pode se repetir, nosso querido Gustavo. E está, né, projetando o Cruzeiro e Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Calma, tem muita coisa para acontecer ainda. O Edson Borges falou assim: essa menina foi brilhante nas colocações dela. Quem vive de salário não pode nem passar na Via Expressa em dias de jogos do Galo. A gasolina do engarrafamento faz falta para ir ao trabalho no dia seguinte. O Edson estava falando de referência aqui sobre a questão financeira, que é a elitização do futebol, né, rapaziada? Agora os ingressos mais caros, cada vez mais caros, fica difícil. Inclusive o nosso querido, para deixar aqui, o nosso querido Fabiano de Pitangui, Barraca de Pitangui, falou: é difícil quem é do interior ir nos jogos do Galo a partir de agora. É mais difícil ainda, segundo ele. Então, assim, é mais uma dificuldade. O torcedor do interior tem que pagar transporte, né, tem que pagar alimentação e ainda pagar o ingresso caro. É decepcionante o que estão fazendo nos estádios de futebol em geral, não só na Arena MRV, né? Vamos voltar para a TV, rapaziada, e até amanhã. Um abraço! Alô, alô, olha eu de volta aqui. Já pensou em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil, agora ainda mais veloz? TIM Ultrafibra, que redefiniu o conceito de ultravelocidade. É isso mesmo, agora são até 2 GB de velocidade na sua casa. E você quer ser ultra também? Claro que quer. Conheça nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático. Venha ser ultra com a TIM Ultrafibra. É ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar. Ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming. E aí aquelas que são favoritas, né? É a sua casa com até 2 GB de velocidade. Preste atenção. E o modem ultra poderoso para deixar sua casa ultra conectada. Então não perde tempo, não. Ligue agora 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultrafibra ou vá até uma loja TIM mais próxima. Vem pra TIM, imagine as possibilidades. Galera, o Botafogo demitiu o Bruno Lage. Ei, peleja, hein? O Atlético tentou o Bruno Lage quando o clube saiu. Enfim. Lúcio Flávio vai assumir interinamente o líder do Campeonato Brasileiro, trocando de técnico. Valu, me socorra numa dessa. O Botafogo vai deixar esse campeonato escapar aqui, ó, na mãozinha. Cara, eu acho que assim, agora a diferença é exatamente a diferença de quando o Luiz Castro saiu, né? 7 pontos. Mas parece que o Bruno Lage realmente... Pessoal, futebol brasileiro é igual aquele ditado, né? Se não tem as manhas, não tenta não, viu? A pressão psicológica e tudo mais, pouco tempo a trabalhar, enfim. O Lúcio Flávio, para mim, tem tudo para ser, quem sabe, o Andrade, né? Ser o que o Andrade foi naquele Flamengo que foi campeão brasileiro em 2009. Só que aí ficaria, né? Porque é branco, porque o Andrade, negro naquele momento, para mim, sofreu preconceito por não ficar no Flamengo. Sim. Mas, ô Eltinho, eu acho que dessa vez vão emular o que o São Paulo 2020 fez. Acho mesmo. Lembra aí, tem o Tietê, tem o mesmo Tietê de novo. Mas ainda não teve... Tem o Lucas Perry, só que lá era reserva. O programa já está chegando ao fim, essa resenha aqui duraria um tempão, mas eu quero ouvir vocês rapidinho, né, 10 segundos para cada um. Acha que o Botafogo ainda perde esse campeonato? Ia ser sensacional, o Botafogo perde o campeonato e o Bragantino campeão. Já imaginou? Também ia gostar. Espetacular. Ia ser curioso. E aí, Thaís? Acho que o Botafogo não perde rapidamente sobre essa questão de técnico bem feito, viu, gente? O que serve é só lá de fora, né? O que é bom é só lá de fora, porque Portugal inventou o futebol. Essa menina é boa, hein? Portugal inventou o futebol, a Argentina inventou o futebol, o Brasil não presta, treinador brasileiro não presta. Então, eu vou abraçar. Aqui, e é importante dizer que o Botafogo teve nas mãos o Caçapa, né? Que aí teve que voltar lá pro Lyon, não presta, né? É brasileiro. O Caçapa chegou a trabalhar. Não, é bom, é bom, Thaís. Vamos ver. Ô, gente, já começou. A resenha já tá aí. Traz ela amanhã. Beijo. A gente já tem que ir. Bota os dois amanhã de novo. Genta, Papai Noel, muito obrigado. Bota o Capiroto e a Tatá. Obrigado. Beleza, Capiroto. Eles são muito bons. São ótimos. Beijo.